O anime já começa com o sonho dos Vigiola, já que uma garota irá levantar sua saia para mostrar para o prota, mas isso realmente era um sonho, pois Kozaka é alguém linda, inteligente e esportiva, sendo a representante de classe e está interessado nela há um tempo. Então decidiu se declarar, chamando ela para um lugar bem bonito para fazer isso, e de algum modo ela aceita isso de primeira, dizendo que essa é sua primeira relação, então vai fazer o melhor para ser uma boa namorada e irá decorar todas as posições para fazer ele um homem feliz, sendo esse o início da relação mais estranha dos animes. Enquanto olhava seu celular, Shizuko aparece o abraçando, querendo ir embora junto com ele, já que são amigos de infância, mas quem irá para casa com ele será sua verdadeira irmã, então todos eles irão embora juntos e só depois irá contar para elas sobre Kozaka. O prota estava no mundinho da lua e fica mais feliz ainda quando Kozaka fica curiosa sobre ele e pergunta sobre os fetiches dele, sendo essa sua prioridade para ter uma relação perfeita e precisa que ele seja bem específico, mas ele só diz que gosta do normal. Kozaka ia devolver os livros para a biblioteca, por isso o prota foi ajudar, que faz ela achar que gosta de um servo sexual, mas era só um teste para descobrir seu fetiche e ficou muito feliz pela ajuda dele e queria chamá-lo de um jeito para ele ficar bem estranho, chamando de porco, mas ele não é um M. Irão comer juntos pela primeira vez e Kozaka estava ouvindo um áudio de gemidos para aumentar o conhecimento sobre ele. Quando terminaram de comer, o prota pede uma foto dela, mas ela já tirou várias fotos, sendo fotinhos bem picantes. Quando a aula acabou, Kozaka ouve uma garota sofrendo por amor, por isso diz que para ganhar o coração de um homem devem fazer muitas coisas pervertidas, por isso as pessoas a acham estranha, que faz ela se perguntar se o prota acha o mesmo, mas na verdade ele acha ela incrível, deixando ela muito envergonhada. As provas estão chegando e o prota acha que vai ser bom tirar vantagem disso para se aproximar de Kozaka, e quando tira algo do cabelo dela, deixa ela toda arrepiada, já que seu ponto fraco é a orelha, e sem querer acabou prensando ela na parede, mas como foi inesperado perdeu sua hesitação, por isso pede para ele fazer de novo. O prota está bem cansado, já que não tem muito hábito de estudar, mas Shizuko diz que estudar coisas pervertidas ele nunca se cansa, e agora apresenta ela para Kozaka. Então Shizuko pergunta se ele só tinha uma relação física, mas essa relação física deles foi na infância, e quando ela foi na sua casa esses dias só ajudou ela para não ficar doente, sendo ela bem animada e brincalhona, que faz ele se perguntar se Kozaka ficou com ciúmes, e depois de um tempo Shizuko pula em cima dele de novo e Kozaka está vendo tudo isso, dizendo para eles continuarem, mas como parece que quebrou, Shizuko deixa ela em paz, e diz que o prota gosta de brincar de subir e descer, mas isso só era o cavalinho na infância, então foram tirar fotos para celebrarem sua amizade, fazendo Shizuko ficar bem próxima dele, sendo esse seu objetivo. Pela manhã, Shizuko foi de novo encher o saco dos dois, e se ele não prestar atenção vai fazer Kozaka sair com ela, deixando a bichinha cheia de vergonha. Quando a aula acabou, Kozaka chamou ele para ir até o armazém, já deixando ele com pensamentos, mas era um fetiche muito diferenciado, por isso achou um livro mais pervertido ainda, percebendo que ainda precisa estudar, mas quer deixar esse relacionamento mais intenso logo, e quando pensou em algo legal para fazer, falhou já que o prota virou, e acabou ficando em cima dele, deixando ela bem depressa e achando inexperiente, mas ele sabe que ela está dando seu melhor, e eles mesmos podem decidir seu tipo de relacionamento aumentando a proximidade deles, e agora irão até se chamar pelos nomes. Enquanto voltavam para casa, começou a chover, mas por sorte o prota tinha um guarda-chuva, mas ela ainda não estava preparada para isso, por isso o prota se pergunta se ela está bem, já que decidiram correr para suas casas, e enquanto pensava nisso, ver Kana o observando e está ali para brincar um pouquinho com ele, então irão sair depois que ele terminar de enviar a mensagem, mas ela quer ficar grudadinha nele, e acabou descobrindo que ele tem uma namorada, ficando completamente com ciúme, por isso virou um gatinho para receber um carinho, mas Kozaka acabou ligando, por isso Kana saiu do quarto e ficou ouvindo a conversa dos dois, ficando com muitos ciúmes, por isso decidiu espiar ele para descobrir quem é Kozaka, e quando viu ela ficou impressionada com a sua beleza, por isso sentiu uma rivalidade gigante, dizendo que o prota sempre divide o lanche com ela, e começa a falar as coisas que eles fazem, mas deixando tudo em duplo sentido, fazendo ela realmente achar que os dois estão jogando sinuca, deixando ela cada vez mais perdida, mas depois conseguiram arrumar esse mal entendido e foram comer junto, com Kozaka pensando que se ela tivesse uma irmã tão fofa, talvez iria sucumbir à tentação. Então Kana foi lá atrapalhar os dois e sem querer derruba Kozaka, mas quem pede desculpas é ela por se cobrir, já que evitou o evento da sorte pervertida, mas isso deixou Kana bem triste, por isso pede perdão para os dois, mas Kozaka ficou bem de boa com isso e parecem que vão ser boas amigas. Chegou a semana da limpeza do campus, algo que é bem chato, mas Kozaka consegue deixar todos motivados a isso, já que lembrou os homens da vez que a mãe de cada um achou as revistas pervertidas e devem usar essa vergonha de motivação, então começaram a limpeza dos campos. Mas enquanto Kozaka limpava sua parte, ouvi uns caras dizendo que gostam de coisas novas, por isso trocam várias vezes
vezes de mulher, que deixa Kozaka meio assustada, por isso pede para o Prota continuar com suas coisas antigas. Kozaka estava estudando para conquistar o coração do Prota e decidiu fazer um bento caseiro, mas parece que não deu muito certo e o bento está perguntando se eles querem poder. Então Shizuka aparece para comer com eles e ainda com um bento caseiro, sendo a especialidade dela. Por isso Kozaka implora para ser sua aprendiz e terão uma aula de culinária na casa de Shizuko. Então começou a cozinhar, com várias piadas de duplo sentido, quase mudando o rumo do anime, e Shizuko chama o Prota para ir em seu quarto para sentir um gostinho dele, mas Kozaka diz que isso não vai funcionar, já que ele é um lolicon, sendo uma estratégia para afastar outras mulheres. E quando o Prota volta do banheiro, escuta uma conversa bem estranha, mas era só para deixar ele curioso, e finalmente terminaram de cozinhar, que deixou Shizuko bem feliz, já que faz tempo que não come com alguém, e o Prota gostou bastante daquela comida, e ainda irão fazer uma sobremesa de banana, com um toque da Shizuko, e como ela diz que também quer comer a banana do Prota, ele irá deixando ela muito tensa, mas era só uma banana normal, fazendo a coragem dela sumir do nada, e de novo, quando ia embora, começou a chover, e dessa vez ela trouxe um guarda-chuva, mas vai aproveitar para ir com ele em um só guarda-chuva, ficando pertinho um do outro. Kozaka acabou de falar para seu pai que está namorando, e ele vai ali conhecê-los, então a mãe irá fazer algo para o almoço, e Kozaka irá sair para comprar algo. O Prota acabou de chegar, e ele quase não percebeu que ela era a mãe de Kozaka, e como ela saiu para comprar as coisas, ela iria entretê-lo, mas estava pensando em um entretenimento diferenciado, então decidiu servir um chá para ele e pergunta quantas camisinhas ele tem, algo que explica a personalidade de Kozaka, fazendo várias perguntas pervertidas. Então ele encontra outro assunto e pergunta sobre o álbum de fotos, e de longe o pai dela vendo, já que ficou com vergonha de entrar, e aquele álbum prova que desde cedo ela lê coisas hesitantes, algo que a mãe ensinou desde que ela era criança, e quando ela rasgou seu desenho, a mãe apenas falou que ela iria chorar mais quando fazia aquilo pela primeira vez, e todos os seus ensinamentos era bem mente poluída. O Prota ajudou a mãe a arrumar as coisas e estava com fome, já que ia comer com Kozaka, e chama ela para comer com eles, mas ela entendeu comer de outro jeito. Kozaka acabou de chegar e a mãe e filha acham que ele quer ter as duas, mas por sorte o pai apareceu, então foi correndo falar com ele, e agora acrescentam outro fetiche nele, mas parece que os dois vão se dar muito bem. O Prota acabou de ir embora e a mãe achou que não entreteu ele direito, por isso pede perdão, mas desde que casaram, ela faz o melhor pela sua família, que faz ela perceber o quão feliz é, por isso vai ensinar o necessário para Kozaka, para quando cruzar com uma pessoa incrível. A mãe estava dando uns conselhos para Kozaka, já que ela vai ter seu primeiro encontro e irão ao cinema, e ela deve dar tudo de si, mesmo se algo amargo grudar em sua garganta, tem que engolir, e também pode pesquisar como melhorar um relacionamento. Chegou o dia do encontro, deixando Prota impressionado com sua fofura, e foram assistir um filme romântico, mas acabou ficando muito picante, mas Kozaka anotou tudo que podia, já que iria usar essas técnicas em breve. Depois disso foram dar uma volta no parque, e os dois se divertiram muito, mas a coisa que o Prota mais gostou foi de ter ela ao seu lado, que faz ela perceber que ficou tão focada em sua pesquisa que esqueceu de se divertir com ele, mas faz o Prota se perguntar se fez algo de errado, mas teve uma ideia e chama ela para ir ver cerejeiras em outro dia, e terão outro encontro semana que vem, algo que deixa ela bem animada. Tendo várias ideias, na escola, Kozaka acabou desmaiando, já que ficou tão ansiosa pelas cerejeiras que não dormiu, mas isso não parece apenas sono, e até isso eles conseguem deixar de um jeito pervertido. Então ele a levou para a enfermaria, mas se levarem mais que 3 horas ela vai cobrar, mas o pagamento será seu corpo. Kozaka parece que ficou resfriada, e vai deixar ela com Prota, já que tem algo para fazer e está muito quente, querendo ficar melhor para ver as cerejeiras, mas ela está tão tonta que não consegue nem beber algo direito, estando mais estranha do que o normal, achando que ele vai fazer uma chuva dourada, mas por sorte a mãe dela chega, e também acha que ele vai fazer isso, mas conseguiu se explicar até Kozaka ver 3 Prota, e achar que vai cair uma tempestade dourada. As duas estão indo para casa, mas a única preocupação dela é ficar melhor até domingo, e chegou o dia do encontro, e Kozaka ficou muito melhor, mas as cerejeiras já tinham caído pela chuva, que fez ela morrer por dentro, ficando muito tensa, já que queria aproveitar esse tempo com ele, mas ainda podem fazer um piquenique, e também podem ver as cerejeiras ano que vem, algo que deixa ela muito feliz, já que ainda vão estar juntos. Uma aluna acabou de sair da sua nova escola, se perguntando que tipos de amigos fará, sendo ela uma nova estudante transferida, Hina, e veio de uma escola apenas para garotas ricas, mas parece ser bem normal, menos seu hobby que é brincar com machos peludos, que faz os alunos normais ficarem longe dela, mas nosso casal de idiota não se encaixa nisso, por isso Hina pergunta se ninguém ali gosta de cachorros, mas como isso é meio confuso, ela deve dizer que gosta de ser lambida por todo o corpo, e pela primeira vez está estudando em uma escola mista, por isso só sabe fazer amizade com garotas, achando que pode fazer o mesmo com ele, deixando Kozaka cheia de ciúmes. Então contaram a
relação deles para ela, e Kozaka diz tudo que gosta nele, algo que é impossível de resumir em uma palavra, algo incomum para Hina, já que só viu relações entre garotas, por isso flerta com suas colegas de classe, e deve aprender a aprofundar a amizade com um homem. Então Kozaka diz para ela pedir um instrutor, e levando para a enfermeira tarada, e até quando vão comer, a conversa de algum modo parou sobre o tamanho de Sugoi Dekais. Então foram ensinar Hina sobre a realidade e dar um joguinho para ela jogar, já que ela só conhece nomes. Mas Hina ainda não está entendendo, já que chamou ele para ir ao banheiro, pois soube que assim pode aprofundar amizades, mas como não podem, ficou deprê, e faz Kozaka pedir para ele reconsiderar. Agora apresentaram ela para Shizuko, onde ela diz ser amante dele, fazendo o Hina querer o mesmo. Então Shizuko diz que os seus Sugoi Dekais vai ser fácil de fazer amigos, por isso ela quer ter uma referência, mas os dela não se mexem, deixando ela toda deprimida, mas Kozaka o salvou, dizendo que um pervertido que só se desperta quando está vestindo um chapéu infantil e nu. Finalmente esse dia terrível acabou, e Hina fica feliz já que agora tem amigos, deixando até Kozaka animada já que fez também uma amiga, e quando o carro dela chega, dá uns beijinhos nos dois, deixando Kozaka toda confusa. E pela noite na escola, a enfermeira continuou por lá, já que estava fazendo hora extra. Pela manhã, Hina está triste, já que uma amiga acabou com a amizade delas, mas ela só tinha confundido tudo. Por isso Kozaka aparece dizendo que são best friends e nunca iria odiá-la, mas como Hina fala as coisas com muito duplo sentido, o prota tem que arrumar suas frases, e ela sempre sai para caminhar com seus dogs. Por isso o prota chama Kozaka para irem com ela na próxima. Ela tem que se preparar, já que tem que medir o tamanho do pescoço, mas já que iriam sair, decidem fazer um passeio e foram até o zoológico, um lugar que Kozaka conhece muito bem, já que sua mãe a levou muitas vezes ali, ensinando sobre os acasalamentos de animais, e seus pais ainda estão tentando acreditar que ela está namorando, pensando na infância dela. Então também decidem ir no zoológico, deixando a mãe animadona. Já com nossos protagonistas, eles estão aproveitando bastante o zoológico, e enquanto viam um cachorro, o assunto acabou indo parar nas partes baixas do prota, e nesse dia o animal que mais atraiu a atenção foi o prota. E os pais de Kozaka também estão aproveitando bastante o zoológico, e quando encontram uma criança chorando, a mãe vai correndo acalmá-la, mostrando o comportamento de acasalamento dos macacos. Mas depois de um tempo, o pai acabou se machucando, algo que já aconteceu no passado, mas ainda continuam os mesmos. Nossos protagonistas acabaram de sair do zoológico e Shizuko conseguiu deixar um tempo para o casal de idiotas, mas quando finalmente iria dar suas mãos, os pais dela atrapalham. Hina acabou de ganhar seu primeiro celular e agora pode fazer o que todos na sala parecem gostar, sendo enviar fotinhas. Mas de como veio ao mundo, estando bem aliviada que finalmente conseguiu a permissão da sua mãe, e do nada algo na mochila começa a vibrar. O que será, né? Agora quer saber como tira selfie, tirando sua primeira foto com um homem, podendo até colocar efeitos. Então irá mostrar isso para todos, dizendo que acabou de ter facial com prota, só piorando a reputação dela. Hina estava mostrando sua linda voz, deixando Kozaka intrigada. Então irá fazer ela cantar numa ótima voz. Kozaka ficou sabendo que é importante um tempo sozinho para os namorados, mas ele disse que não precisa se preocupar e que ficaria mais feliz se estiverem juntos. E ficou sabendo que levantar o queixo de uma maneira romântica faz o coração ficar agitado, mas quando ela tentou, pareceu ser um inimigo mortal dele. E também descobriu que uma namorada quer saber tudo sobre o parceiro, sem falar nada, é uma namorada excepcional, então ele tem que evitar falar com ela. Mas ela é péssima nesse jogo, mas com o tempo começou a perceber tudo, ficando muito orgulhosa, mas ele começou a ser mal visto, já que estava achando que ele estava abusando ela. E agora até Hina quer entrar nessa brincadeira e Kozaka acha que ela está com fome, mas ela quer comer outra fruta. E agora até Shizuko quer entrar nisso, de novo com piadas de duplo sentido, então todas irão tentar sentir o que ele está pensando, mas todas erraram dessa vez. O prota não poderá ir embora com Kozaka, já que tem deveres de representante, onde tudo que ela fala ali são coisas pervertidas, parecendo uma prefeita do mundo erótico, querendo legalizar tudo que é safado, quase comprando todos. Kozaka está com soluços, então o prota pesquisou na internet o que fazer e tudo envolve mexer os Sugoi Dekais, até Hina também irá ajudar, e tentou usar seus dedos para isso, mas isso não funcionou, então Shizuko irá tentar assustá-la, mas começou a ouvir umas coisas de um jeito diferenciado, confundindo tudo. Por isso acabou falhando, mas ainda não consegue entender o que eles estavam falando, mas ele só estava tentando fazer ela espirrar, acabando com seu soluço, mas acabou que Shizuko pegou isso dela. Então Prota deu um copo de água para ela, fazendo ela engolir tudinho. Kana e Misaki
foram comprar uns lanchinhos e sem querer Kana pegou uma caixa de camisinhas pequena, então deixa na prateleira de doces. Por isso Misaki decidiu pegar isso, achando que era um tipo de doce, então decidiu comprar isso. E quando chegou no caixa, deixou o cara impressionado, já que está comprando isso com um sorriso, e ainda disse que um caixa não irá matar seu apetite, dizendo que vai abrir na escola, deixando o cara até perdido. E só na escola descobriu o que comprou. Dessa vez o Prota vai ir para a escola com Kozaka, com ela em seu uniforme de verão, que faz ela achar que ele quer ver seu sutiã. Seiya foi para a escola, sendo da turma do Prota, e também bem popular com as garotas, sendo outro nível de popularidade, ficando até com medo de Kozaka se apaixonar por ele. Mas ele sabe que isso é impossível, até ver Seiya falando com ela, e como não sabia o que fazer, se escondeu, deixando ele desesperado, ficando sem entender até suas ações. Então Prota deve ir ver o que está acontecendo, mas não soube ser grosso e pergunta se eles são bons amigos, mas na verdade ele só queria conselhos de como se unir com homens, já que falhou todas as vezes tentando fazer amizades, e quando viu que ele trata todos bem, pensou que podia se tornar amigos. Por isso foi falar com sua namorada, deixando Prota bem aliviado, e ficou de boa em ser seu amigo e deixando bem feliz, e percebe que o julgou errado e queria se enfiar em um buraco, parecendo que se tornou um amigo de mais um tarado. Hoje é Tanabata, o único dia do ano que as estrelas amantes se encontram, e cada um deve colocar sua decoração na árvore, sendo um desejo, e do nada Seiya começa a contar as estrelas em uma galáxia que só ele pode ver, e aproveita para contar o Prota como uma estrela, parecendo que ficou bem íntimo do Prota. Agora Kozaka irá colocar seu desejo, querendo saber se ele está curioso, mas ele acabou dizendo que não, perdendo uma chance de ouro, sendo o desejo dela passar outro ano com ele. Logo terão um torneio de softball, então irão usar a aula de educação física para praticar. Então Kozaka ajudou ele a se alongar, e já foram para o jogo, onde o Prota é ruim em tudo nesse esporte, e queria parecer legal para Kozaka, então Seiya irá ensiná-la a segurar um taco, mas por seu azar, Kozaka foi guardar um negócio no armazém, e começa a escutar uns papos de taco, e vê os dois em uma posição bem peculiar, mas ele só estava ajudando a pegar no taco, deixando ela perdida, mas ele vai manter isso em segredo, já que quer parecer legal, e diz que irá mostrar o que fez no torneio. Chegou o dia do torneio, com Kozaka com medo do que o Prota quer mostrar, mas agora ele está preparado para mostrar suas habilidades, e Shizuka está procurando padrões dos inimigos, sendo uma pessoa bem alegre e gentil com os outros. Chegou a vez do Prota no torneio, querendo mostrar que é legal, mas perdeu todas as bolas, mas com a torcida barra assédio de Shizuko, decidiu se concentrar mais e irá mostrar o que Seiya o ensinou, assim conseguindo acertar 2 bolas, mas as de Seiya, de novo ficando em uma posição constrangedora, fazendo Kozaka achar que ele tem um fetiche yaoi, mas depois ele explica o que estava fazendo e queria parecer legal para ela, e acabou que mostrou ao contrário, mas Kozaka ficou feliz, já que ele estava se esforçando por ela e ficou pensando nela enquanto balançava a vara. Nosso casal de idiotas estava no meio de um encontro, onde acabaram encontrando um cachorrinho perdido, por isso Kozaka ia dar um pãozinho para ele, mas acabou derrubando o doce na sua mão, deixando o cachorro animadão. Agora eles decidiram jogar uma bolinha para o doguinho, mas na vez do Prota, ele traz algo diferente, sendo um cachorro bem tarado, bem igual a dona, já que Hina cuida dele. Terão uma viagem escolar de 2 dias e uma noite, uma época em que os estudantes ficam selvagens. Devido a isso, a professora Omori vai reunir a classe, e a professora Mizu quer o número dos quartos dos garotos. Kozaka preparou uma lista do que fazer ao ar livre, sendo coisas bem picantes, no nível de ter que andar com uma coleira. Por esse motivo a reunião não foi para frente, mas a classe de Igarashi já resolveu tudo, com várias ideias para fazerem ao ar livre. Depois disso, Igarashi queria falar sobre a viagem com o povo da sua turma, mas acabou sendo deixada de lado, então seus amigos estranhos foram falar com ela, aumentando até sua autoestima. Chegaram no local de viagem, onde Mizu quer atacar qualquer garoto que esteja pela frente. Enquanto subia a montanha, Hina acabou ficando muito cansada, achando que é assim que todos se sentem, mas de um jeito bem tarado. Enquanto Prota fazia comida, sem querer cortou o dedo, e quase o louco do yaoi chupou seu dedinho, mas por sorte Kozaka foi mais rápida. Então Seiya foi fazer sua comida de um jeito elegante, sendo tão cheirosa que atraiu até animais para lá, ficando em uma posição deveras estranha. Hina também está fazendo sua comida, mas a sua tem um pouco de estimulante para deixar os caras ativos, sendo apenas a imaginação do Prota, já que Hina só fez uma comida para que seus guardas não ficassem cansados. A irmã do Prota está sofrendo sem ele, ficando muito feliz quando ele ligou, mas era apenas para falar sobre a lembrancinha dela, já com o pai da Kozaka, ele está morrendo de falta da Kozaka, que faz a mãe achar outra coisa, então fala que o tamanho dele está bom, e que sempre irá ficar ao lado dele. Terão um teste de coragem, onde Seiya irá assustar as pessoas, pois com isso pode aprofundar a relação de relacionamentos, algo que deixa Kozaka assustada de perder o Prota para Seiya, então irá ficar grudadinha nele, já que tem que proteger a castidade dele. Isso faz o protagonista achar que ela está com medo, dizendo que com ele ali estará segura, mas na verdade, ela só se sente menos segura. Atrás deles, Kozaka percebe
Shizu sendo do conselho estudantil da classe 4, que não conseguiu nem assustá-los, mas ainda quer ver uma situação hesitante entre os dois, já que seguiu eles por outro motivo. Hina está morrendo de medo nesse teste, e quando Kozaka a encontrou, viu Hina jogada no chão com os fantasmas, já que fizeram vários carinhos de uma vez. Depois, quem aparece é o tarado do Seiya, que faz Hina ficar em uma posição bem estranha, acontecendo uma coisa bem triste com o Prota, deixando todos em uma posição tão macabra que deixou Igarashi até com trauma, querendo ir dormir com a Shizu. O Prota foi pegar a chave com a Mizu, com ela também querendo colocá-lo na lista de alvos. Depois disso, aconteceu algumas coisas no banho feminino, mas é melhor não saberem muito. Então vamos continuar. Kozaka está pensando se o protagonista é capaz de fazer uma visita noturna. Se ele for, não será tímida, algo que ele realmente fez, levando ela para o meio da floresta, já que ninguém podia vê-los. Encontrou um ponto que achou que ela iria amar, então dá tudo que tem, mas ele só estava falando que achou uma ótima vista, o que faz ela perceber que é bem despreparada. O Prota está com um calo na mão, de tanto usá-lo, por isso Kozaka vai deixar ele usar sua mão, deixando Shizu toda animadinha, mas Kozaka não vai fazer contato direto, já que tem um molde para isso. Depois do acampamento, o ambiente escolar ficou bem impuro. Quando Igarashi viu um casal saindo de uma sala que não tem uso, foi lá investigar e decidiu abrir o armário, onde encontrou Shizu bem animada, falando que aqueles dois são bem incríveis. Como tinha mais pessoas indo para aquela sala, Shizu tacou Igarashi no armário junto com ela, mas quem estava lá era o Prota com sua irmã, que sem querer fizeram uma cena bem estranha, algo que era para ser só um leitinho, mas estão deixando tudo no duplo sentido, sem nem perceberem, o que deixou aquelas duas bem animadas. Então quando o Prota foi buscar algo para limpar sua irmã, acabou vendo uma cena daquela, sendo chamado de pervertido. Por isso ele pediu perdão, falando que fazem isso de vez em quando e sempre estão junto com outras pessoas, pois quanto mais melhor. E como pareceu que estava traindo a Kozaka, falou que ela é sua irmã, deixando Igarashi bastante confusa. Ainda por cima, sua irmã piorou a situação, mas totalmente sem querer, que fez Shizu perceber que ele é bem bom no facial. Depois disso, Igarashi foi fazer ele pagar por ter quebrado as regras, onde vai ter que começar escrevendo um pedido de desculpas, mas só tem um problema: a saia de Igarashi está levantada. Se ele falar, vai ser taxado de pervertido, se não falar, será xingado. Então decidiu fazer ela perceber por conta própria. Agora Kozaka aparece, de primeira percebendo a saia dela, enquanto Igarashi esculachava o Prota. Kozaka nem escutou, falando que isso é bem erótico, mas para Igarashi isso é uma coisa pervertida, por isso irá chamá-la de pervertida. Mas ainda Igarashi não percebeu o que estava falando sobre isso, ainda esculachando o Prota, até tocar na sua saia e entender a realidade, com medo que o Prota esteja bravo por ter duvidado dele, mas na verdade ele só fala que olhou porque estava levantada. Isso faz ela perceber que o Prota só queria ajudá-la, então os dois decidiram apenas superar isso, entrando no Nirvana. Chegamos na cena mais esperada, a cena que Kozaka irá levantar sua saia para o Prota, algo que já aconteceu no início e não está usando nada por baixo, uma coisa que começou há 1 hora atrás, já que depois da natação Kozaka acabou esquecendo sua calcinha, tentando ir o mais rápido para colocar a roupa de educação física, mas por ela estar nesse estado, deixa Shizu bem animada, mas por seu azar, antes de chegar na sala, o Prota chama ela para comer e como estão vendendo os pães lendários, Kozaka não consegue recusar. Depois de comprarem o pão, o Prota chama ela para irem no jardim, onde de novo ela não consegue recusar, mas o dia está com um vento bem forte. Por pouco ele não viu a flor dela, o que faz ela achar que ele já sabia disso, achando que queria fazer uma brincadeira de humilhação, mas na verdade ele só queria se aproximar dela para aprofundar o relacionamento deles, com Kozaka achando que descobriu um interesse novo dele. Ainda por cima, foram para um lugar mais longe. Como o Prota ficou feliz com isso, Kozaka irá deixá-lo mais feliz ainda, chegando no momento que irá levantar sua saia, pulando toda a lógica dele, algo que nem ele esperava. Para piorar o clima, Shizu ainda estava observando os dois, mas no final tudo deu bom. Depois da aula de educação física, sobrou para pessoas estranhas guardar os equipamentos. Ainda por cima, ficaram presos por causa do clichê, deixando o Prota em situação bem picante. Mas quando ele liga a luz, a situação tinha se invertido, mas só foram salvos pelos guardas da Hina. Se gostou desse anime, deixa bastante like para me trazer a parte completa. O encontro do Prota com a Kozaka teve que ser cancelado, já que o pai dela ficou com um problema na lombar por ter se hesitado demais na noite passada. Mas no lugar dela apareceu uma substituta, sendo a Shizuko, que quando percebeu que ele estava sozinho, decidiu andar juntinho com ele, tentando deixá-lo envergonhado, mas ele apenas pegou na orelha dela para ganhar essa batalha. Então ela o levou para ajudá-la a escolher umas roupas, conseguindo fazer ele vacilar e ver uma ótima coisa. Agora foram ver uns biquínis, depois disso ela deu uma sumida, mas era apenas para comprar camisinhas como lanche. Agora finalmente foram fazer algo normal, já que passaram em um restaurante, mas o Prota prefere muito mais a comida dela. Depois foram ver um filme, e Shizuka aproveitou o tempo que ele tinha ficado na viagem para ficar com ele o dia todo. Ainda por cima, Shizuko chamou ele para ir na sua casa. Já queria fazer um jantar ótimo e seus pais não estavam em casa, algo que ele aceitou de boa, já que é solitário ficar sozinho. Quando chegaram na casa dela, Shizuko foi se trocar, mas do nada ela solta um
gritão, já que acabou ficando presa, pois achou que seria divertido se estivessem presos um ao outro, mas acabou perdendo as chaves e ainda por cima precisou ir correndo no banheiro. O prota não consegue achar a chave, por isso Shizuko fala para ele ir fazer o jantar, onde só tem coisas grandes e grossas, obviamente estamos falando de vegetais. Quando Shizuko acabou de comer, ainda sobrou para ele escovar os dentes dela, achando um modo dela ficar quieta. Agora Shizuko fala que precisa se lavar direito, dando pensamentos impuros para o protagonista, mas ela só estava falando da máquina de lavar. Shizuko quer ir para seu quarto, então o protagonista precisa carregá-la, mas acaba tratando ela como um animal. Depois cuidou direitinho dela, o que fez Shizuko se lembrar da infância deles, pois a gentileza dele nunca mudou, algo que ela sempre gostou, fazendo o coração dela bater rápido. Depois de tudo isso, o prota descobre que a chave estava com ela o tempo todo. Kozaka está pensando o que pode fazer para se desculpar e escuta ele falando com Shizuko sobre a provinha de fazer marmita, algo que o protagonista não é muito bom, dando uma ótima ideia para Kozaka, mas acaba ouvindo que o prota adora a comida de Shizuko, então ela estudou tudo para fazer a melhor marmita da sua vida, mas já está dando errado, algo que deixa a pontinha do prota tremendo. Por isso, Seiya quer ensiná-lo a usar isso, sendo outro desenvolvimento estranho, que fez Kozaka colocar fogo na sua comida, fazendo uma cena tão estranha que pareceu que ele foi comido antes de comer algo. Kozaka fez uma comida tão ruim que tentou se hipnotizar para ficar gostoso, mas parece que nem isso deu certo. Depois ofereceu isso para Hina, algo que ela falou que estava delicioso, mas por dentro estava quase indo para o céu, pois só fez isso pela amizade dela. Kozaka está destruída, já que Hina acabou desmaiando, sendo tudo culpa dela, por puros ciúmes, mas ainda não vai desistir, e ainda por cima o prota quer comer aquele monstro, tudo para realizar o desejo dela. Caso fique mal, vai ficar feliz que ela cuide dele, e de longe Shizuko vendo eles com uma marmita para ele. Nesse encontro, Kozaka está muito mais romântica do que normal, e estando totalmente atacante, sendo a imagem que o protagonista tem da Kozaka, mas ainda assim tem uma sensação de desconforto, já que tudo isso era um sonho, pois na realidade ela era apenas uma tarada. As provas estão chegando, mas o protagonista não consegue entender nada, por isso Kozaka tenta ensiná-lo, deixando tudo pervertido. Ainda assim, tudo fica difícil até Seiya aparecer, mas não pode ensinar matemática a ele, já que só é bom em preencher buracos. Depois disso, lembra que Hina tem notas muito boas, e como tem umas garotas querendo aprender umas coisinhas com ela, decide fugir dessa opção. Agora Kana aparece querendo a ajuda dele para estudar, e quando Misaki descobre isso, fica toda animadinha, já que se ele ajudá-la a estudar, também pode descobrir como é ser uma irmã. Kana quer estudar inseminação, vulgo biologia, algo que Misaki não se importa de aprender com ele, mas como ela só se tocou depois sobre o que falou, acabou não indo estudar com eles, então sobrou para o protagonista estudar sozinho com a Kana, e como estava querendo ser útil, tentou pegar um livro em um lugar muito mais alto que ela, sobrando para o protagonista levantá-la para conseguir, que fez ela não se sentir tão inútil, até receber um carinho dele, ficando toda envergonhada, que acabaram nem estudando de verdade. Enquanto Misaki estava no seu trabalho, está ocorrendo uma promoção gigante de sorvete, algo que faz Shizuko até chorar. Agora Seiya foi até lá, entrando na loja de um jeito magnífico, e nesse momento, se comprar um sorvete, leva outro de graça. Então ele poderá enfiar duas coisas na boca ao mesmo tempo. Um dia que só está tendo cliente estranho. Para piorar, agora aparece Kozaka querendo um sorvete bem peculiar. Tudo para tirar umas fotinhas. Até agora o dia estranho não acabou, que faz Misaki achar que só deve estar pensando de uma forma pervertida. Agora chegou a vez do protagonista fazer seu pedido, e como não sabe o nome, acaba escrevendo o que ele quer, parecendo que são sugoi decais, mas ele queria apenas um sorvete sabor leite, o que faz Misaki pensar que se algum momento vai precisar fazer isso. Na enfermaria, sempre uns alunos passam lá para ficarem deitados, sendo a oportunidade que Mizu não pode deixar passar, mas para ele não ficar lá, irá acordá-lo, acordando a parte de baixo também. Nosso protagonista acabou dormindo na sala de aula, no nível de que nem Kozaka conseguiu acordá-lo, nem estimulando ele deu certo. Então se aproveitou disso para vê-lo dormindo, mas do nada ele acorda de um pesadelo que fez Kozaka fingir que estava dormindo. Por isso o protagonista decidiu fazer um carinho nela, mas Kozaka fez um barulhinho destruindo todo o clima, revelando que estava acordada. O protagonista está mais preocupado se ela estava brava por ter tocado nela sem permissão, mas na verdade ela gostou, ficando bem envergonhada, saindo até correndo para não falar muito, algo que deixou o protagonista bem preocupado. Então ela fala que só achou injusto, já que ele conseguiu fazer o carinho, já que tentou fazer o mesmo, por isso irá fazer isso agora, para ficarem kits. Já na outra sala, Igarashi foi acordar Shizu, e como tinha acabado de acordar, pede uma coisa para se secar, já que quando tem aquele tipo de sonho, acontece coisas molhadas. Estão tendo um encontro escolar em um dia muito caloroso, então Shizuko foi brincar com ele, mas como não estava escutando nada por causa dos bichos, ela não conseguiu repetir
derretir por vergonha. Nosso protagonista está desenhando o tronco do Seiya. Na verdade, desenhou um tronco junto com ele, com Seiya querendo partir para o ataque com Prota, mas foi salvo por Kozaka para desenharem obviamente uma coisa pervertida, então foi atrás de alguém para desenhar e achou Hina para servir de modelo, onde sem querer a saia dela levantou, algo que o protagonista nem viu, falando que quer ver ela com mais detalhes. Por isso Shizuko fala que Hina ficaria envergonhada, então Prota pede para ela trocar de lugar com a Hina, sendo tudo uma completa confusão. Então no final, quem foi sua modelo foi sua namorada, o que faz ele se lembrar que antes de namorarem só podia encará-la, passando na sua cabeça todos os momentos que os dois tiveram juntos, o que faz ele perceber que realmente a ama, deixando toda envergonhada. E como os dois estavam vermelhos, ela também fala que o ama, assim acabando esse anime, sem um beijo entre os dois do início ao fim, infelizmente. Muito obrigado por assistir até aqui, deixa bastante like para mais animes como esse, valeu e até a próxima.